Estudo nas Sagradas Escrituras para a Escola Bíblica Dominical no ano 2017, no segundo trimestre, sendo lições para a classe de adultos e a classe também de jovens, com o título maior no trimestre, as parábolas. A lição presente é a última lição que tratamos dentro das parábolas, terminando o trimestre. Nem todas as parábolas estão sendo vistas, é um número maior do que as lições previstas para cada trimestre. Mas todos nós podemos depois fazer estudo à parte das outras, porque escolhemos as que julgamos mais necessárias, e as outras em face àquilo que aprendemos destas parábolas estudadas aqui, poderão ter uma condução, uma orientação já para o estudo de outras parábolas. E sempre o ponto principal é, às vezes, encontrado no próprio contexto. O contexto fala mais do assunto do que a própria parábola. Estejamos atentos a isso. E agora, passando a esta nova lição, tem o título Parábolas do rico insensato, da figueira estéril e do mordomo infiel. Estas são as parábolas que estaremos estudando na presente lição. Naturalmente, pelo tempo previsto para a Escola Bíblica Dominical, precisamos ser mais objetivos. Naturalmente, teríamos muito mais versículos e argumentações nas Sagradas Escrituras, mas nos detemos em alguma coisa mais objetiva, procurando ter o maior número de parábolas consideradas com as classes. E no caso nosso, a classe de adultos e a de jovens. A nossa leitura bíblica proposta, sendo 3 parábolas, vamos apresentar a primeira, a leitura de Lucas capítulo 12, verso 15 a 21. Texto esse que projetamos ou recomendamos estarmos lendo agora como uma leitura bíblica para as classes. E o nosso assunto, nosso texto é esse. E disse-lhes Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Muito bem, tendo visto isso, este texto como leitura bíblica de classe, nós apresentamos a proposta do texto oro em Lucas capítulo 16, verso 10, que diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Assim sendo, passemos ao esboço proposto para a nossa classe de adultos e também classe de jovens. No padrão da Escola Bíblica Dominical, a introdução, a conclusão, mas com 3 tópicos. O primeiro, a loucura da avareza,
conforme vimos no texto da leitura bíblica, a parábola do rico insensato. O tópico 2, produzir frutos dignos de arrependimento. Texto esse encontramos em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, e conhecido como a parábola da figueira estéril, ou figueira sem frutos. E o terceiro tópico, fiéis nas riquezas da injustiça. Lucas capítulo 16, verso 1 a 9, ou aquilo que é chamado a parábola do mordomo infiel. Muito bem, assim sendo apresentado, vamos para a nossa introdução, e assim temos do material de classe este parágrafo. Chegamos à última lição sobre as parábolas de Jesus. Não encerramos o assunto, pois é muito extenso para ser abordado em apenas um trimestre. Para concluir o trimestre, estudaremos mais 3 parábolas: a do rico insensato, a da figueira estéril e a do mordomo infiel. São essas 3 parábolas que nós estamos vendo. Abordamos, conforme dissemos, as principais parábolas, e dentro de um período proposto para nós, de um trimestre, e de um tempo também determinado para o estudo na escola bíblica dominical, e ainda em 13 lições sucessivas, desde a introdução das parábolas e do trimestre até esta lição, com 3 últimas parábolas assim propostas: a do rico insensato, a da figueira estéril e do mordomo infiel. Passando à frente, lembremos que nosso primeiro tópico, na primeira parábola que foi lida no texto bíblico que já apresentamos, colocamos o título de A Loucura da Avareza. Assim sendo, consideremos, no primeiro tópico e também no primeiro parágrafo, tirando um extrato do material de classe, nesse tópico, a loucura da avareza, lemos: a parábola do rico insensato deve ser entendida à luz de seu contexto imediato, que neste caso está nos versículos 13 até 15. Ela é parte da argumentação de Jesus em relação ao pedido de um jovem que roga-lhe para que interviesse em uma disputa por uma herança. Jesus responde ao jovem, condenando o buscar a Deus com interesses puramente materiais, e então, para alertar dos perigos da avareza, conta esta parábola que ilustra a insensatez de um homem que vive apenas em função das riquezas e dos seus bens materiais. Muito bem, assim colocado, observemos o contexto que já temos citado anteriormente, versos 13 a 15 de Lucas capítulo 12, de onde extraímos esta parábola do rico insensato. O assunto anterior, então, o contexto diz assim: e disse-lhe um da multidão: dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, Jesus, lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E o verso 15, por fim, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Na abundância do que possui. Muito bem, isto posto, vamos em frente. O assunto que Jesus vai tratar, então, é sobre a avareza, ou, noutra forma de ver, a confiança naquilo que se possa possuir,
ou se agarrar às posses de bens materiais como segurança, como alguma forma sendo isto o bom dentro daquilo que é a existência do homem na proposta de Deus. Passando então a um segundo parágrafo, neste mesmo tópico, a loucura da avareza, podemos apresentar ainda, de forma negativa, ilustrando como não se deve fazer, Jesus nos ensina com essa parábola que a conquista dos bens materiais não deve ser o nosso objetivo. Vejamos porque Deus chama o homem de insensato. Ele busca a autossuficiência nos bens materiais, ao invés de depender de Deus. Ele deseja a segurança para o futuro, confiando nas riquezas. Ele opta por um modo de vida egoísta, pensando exclusivamente em si. O objetivo final da sua vida era descansar, comer, beber e folgar. Ele não considera que prestará contas a Deus. Ou seja, era próspero, tinha muita riqueza, os frutos do campo aumentavam, seus celeiros já eram pequenos para aquilo que ele vinha recebendo. Muito bom, mas só que a visão dele está sobre si mesmo, esquecendo todo o princípio das Sagradas Escrituras, que é os 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não considera mais nada, só o bem que tem e o que vai poder então ter como segurança para os seus dias futuros. E quem disse que a riqueza é garantia de saúde? Quem disse que a riqueza é garantia de que não vai sofrer nenhum acidente? Quem disse que a riqueza é segurança contra o ladrão ou a traça? Nada. Ainda mais, quem disse que a riqueza pode nos proteger da contenda dos homens, das guerras, ou então de algum, digamos assim, dano que a própria natureza pode trazer, com as enchentes, os furacões, terremotos e outras coisas mais. Então, de fato, o homem é insensato quando acha isso, e tendo bem só pensa em si. E outra palavra, outro ensinamento das Escrituras sempre é: de tudo que nós recebemos, vamos lembrar de repartir por aqueles que são necessitados. Ou, na verdade, Deus dá para que possamos distribuir. Se não distribuímos, estamos sendo até mesmo louco, conforme a expressão da Bíblia diz. Mas, atentando para um verso, ou algum texto, melhor dizendo, de Provérbios capítulo 11, coloca para nós essas palavras: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Observe bem, nós somos dispenseiros de Deus, quer queiramos ou não. A vida que temos não é para nós, Deus não está a nosso serviço. Precisamos entender qual o objetivo de Deus na minha vida e por que o bem que posso ter em acréscimo ou mais do que outros, ou até o contrário, o bem que parece nos faltar e ser menor do que o de outros. Nisso tudo é buscar a Deus para ter entendimento. Mas quanto ao assunto nosso do rico, ele está sendo insensato, ele não consulta a Deus. O que farei, em que posso ser útil? Qual o propósito de Deus na minha vida? E me dar tanto e fazer ainda aumentar. Mas só que agora
o que está previsto sobre este homem é diferente. Assim, o verso 24 desse texto que estamos lendo em Provérbio 11 diz: há alguns que espalham, distribuem, e assim, da parte de Deus, virá mais. Virá mais. Está sendo um bom dispenseiro, recebe bastante e usa para o bem de outros. Então, Deus acrescenta mais, porque Ele certamente vai estar ainda distribuindo, repartindo. Ou o verso 25: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Observem o contrassenso segundo o conceito dos homens, que é reter, acumular e trabalhar mais para ter ainda mais. O assunto da palavra de Deus é que nós temos as nossas vidas na mão de Deus. Tudo o que nós fizermos não adianta nada se Deus não estiver cooperando, protegendo, edificando, fazendo que tenhamos um desenvolvimento. Fora disso, todos os planos dos homens são, digamos assim, como um levante contra Deus. Deus não existe, vou cuidar de mim. Ou eu cuido de mim melhor do que Deus poderia cuidar. Então, há falta de fé e falta temor de Deus. Continuando o nosso assunto, finalmente, nesse primeiro tópico, a loucura da avareza, um terceiro parágrafo encerra essa parte, esta parábola, quando lemos: a Bíblia ensina a nunca confiar nas riquezas, e que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Além disso, a Bíblia diz que nosso sustento vem do Senhor, de Deus. É Ele o dono de todas as coisas e das próprias vidas, não esqueçamos disso. Continuando no texto: é uma loucura querer o controle sobre o futuro. O dia de amanhã é imprevisível. Jesus nos ensinou a não ficarmos ansiosos pelo futuro. Basta a cada dia o seu mal. Entretanto, é do ser humano o desejo de controlar o que ainda está para vir e de estar preparado para o inesperado. Quão enganoso é este desejo! Naquela mesma noite, aquele homem seria surpreendido sem a mínima condição de concretizar seus planos e projetos. O cristão não deve se inquietar por coisa alguma, muito menos pela incerteza do futuro. Os que confiam no Senhor estão seguros, não pelos bens que possuam, mas pelo que Deus, ou pelo Deus a quem servem. Isso que nós precisamos estar atentos. E por isso tantos outros versículos nas Sagradas Escrituras falando sobre isso. E lembrando sempre da oração máxima, né? Que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nosso cuidado é com agora, porque o daqui a pouco, o de amanhã, só Deus sabe. Está na mão dele. Então toda inquietação e toda ocupação para preparar o dia que vem é impróprio em si mesmo. Assim, de tantos textos que nós podíamos apresentar, e em um bom número de textos, nós estaremos somente apresentando uns poucos, como o Salmo 62, no verso 10, que diz: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração, retendo, amando, se segurando nelas, ou confiando nelas. Não, é a palavra do Salmo 62 em um dos seus versos. No Salmo 104, é um texto longo que temos no Salmo 104, mostrando que tudo que vive depende de Deus, é assistido por Deus, tudo.
tanto o homem como os animais, peixes, aves, tudo é sustentado por Deus. E desses versos do Salmo 104, o 27, 28 e 28 dizem para nós: todos esperam de ti, de Deus, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Mas se Deus retiver, quem poderá dar? E lembrando que a nossa vida, o fôlego de vida está na mão dele. É ele que mantém, ou ele pode retirar. Ele é o Senhor. E Ageu 2, verso 8: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. É dele tudo, os bens como também as vidas, tudo é dele. E alguns podem usar esse verso impropriamente, porque diz que Deus é dono do ouro e da prata, então ele vai dar. Se ele não der, falta de fé minha, ou estou em pecado. Enquanto na verdade Deus tem tudo é dele, e ele distribui conforme aquilo que na sua sabedoria e projeto, no seu senhorio, ele determina, e tudo para um objetivo correto e justo e bom, porque Deus é bom. Então ele é dono do ouro e da prata, ou seja, havendo uma real necessidade, Deus vai dispensar. Não havendo necessidade, Deus retém. Por isso a palavra de Tiago também: pedimos muito e Deus não dá, porque pedimos mal, para gastarmos em nossos deleites. Seria uma das palavras que poderiam ser colocadas como um texto a ser usado também. Mas além desses textos que já apresentamos, temos outro, Tiago mesmo, no capítulo 4, verso 13 e versos à frente, que caem bem dentro desta lição que temos do rico insensato, quando a palavra diz assim, lendo o texto bíblico: ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ou que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tiago fala exatamente o que está dentro deste assunto nosso: o rico insensato, projetando o futuro, projetando grandes coisas, como se fosse viver muito tempo, porque tem abundância de riquezas, que nada. E a lição já disse: esta noite pedirão a tua alma, esta noite vai se comparecer diante de Deus para apresentar o que tens feito com a tua vida e quem tem preparado para Deus. Então, rico no mundo e pobre para com Deus. Continuando, Mateus capítulo 6, verso 25 e mais alguns versos, temos: por isso vos digo, Jesus dizendo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que havemos de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então Deus já coloca inquietação, cuidadosos, preocupações com o futuro. E o principal Deus já tem dado a nós, o nosso corpo e a nossa vida. E continua o texto, resumo, dizendo, por exemplo, que no verso 26, Jesus vai chamar a atenção, dizendo: olhai para as aves do céu. Elas estão preocupadas? Elas estão correndo agora, por exemplo, fazendo uma vigília na noite para poder
ter o que comer amanhã? Nada, estão descansando, dormindo nos seus ninhos, e vai acordar de manhã e tem alimento. Tem alimento. Deus cuida das aves. E também, aí vem outro verso, o verso 28. Olhai para os lírios do campo. Aí o Senhor mostrou outro lado. Nem Salomão se veste com a beleza dos lírios do campo. E finalmente, verso 30 vai dizer: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo ou no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ou, se Deus cuida dos pássaros, que valor tem um pássaro? E não cuidará daqueles que são criados à sua imagem e semelhança e chamados para serem seus filhos? Então, de fato, é uma insensatez não esperar em Deus, não confiar em Deus, e ao contrário, confiar nas riquezas. Em Filipenses capítulo 4, ainda mais um verso 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Sem preocupação. Está um pouco aflito, um pouco inquieto? Ora, apresenta a Deus, descansa. Vai vir corvo trazer alimento para você? Ou vai ter uma viúva aí que da panela dela e da botija haverá uma provisão durante todo o tempo da necessidade? Farinha e azeite não vão faltar. Ou então, o pouquinho que nós temos, Deus vai dar um jeito e vai multiplicar. Multiplicar. Muito bem. Aí está, em alguns versos apresentados, diante de tantos versos que nós temos nas Sagradas Escrituras e que ilustram este assunto do rico insensato. Bom é confiar em Deus. Assim sendo, passemos para o tópico seguinte, é o segundo do nosso propósito: produzir frutos dignos de arrependimento. É um título que parece não ligar-se muito à parábola que vamos estudar ou vamos apresentar, mas que é a realidade. Produzir frutos dignos de arrependimento. Está em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, e este texto não foi lido ainda, apresento agora. Quando? Do verso 5 a 9, lemos o seguinte: não vos digo, antes, se vos não arrependerdes todos, de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Esta é a parábola da figueira sem fruto, da figueira estéril, a figueira que ocupa o lugar inutilmente, porque é uma árvore que deveria dar fruto e não está dando fruto. Assim diz a palavra que o homem, dono da plantação, diz ao cuidador: arranca essa árvore, está ocupando o lugar inutilmente. Mas vem o vinhateiro, o cuidador, e intercede pela própria árvore: deixa mais um ano, vou cuidar em especial dela para ver se vai dar fruto no ano que vem. Se não der, na verdade não é o homem que pensa melhor do que o dono. Na verdade é o próprio Deus representado de um lado e de outro. Ele como dono, e ao mesmo tempo ele tendo misericórdia e estendendo um tempo.
Mas vamos em frente, nesta mesma parábola, agora da figueira estéril, com o tópico chamado produzir frutos dignos de arrependimento. No primeiro parágrafo deste novo assunto, dessa nova parábola, podemos estar dizendo: o contexto da parábola da figueira estéril é o ensino de Jesus sobre a necessidade de arrependimento verdadeiro. Observe contexto. Verso que lemos anteriormente. E vamos ainda citar algo. Citando os galileus que Pilatos matara, alguns atribuíam a ocorrência de calamidades somente sobre os que cometem pecados grosseiros, ou sobre os gentios. Continuando a ler. Jesus ensina que os que sofrem tais calamidades não são necessariamente mais pecadores que os outros, mas que todos necessitam igualmente de arrependimento. Deste modo, caso os judeus que se consideravam privilegiados diante de Deus por serem descendentes de Abraão, para esses judeus, se esses judeus não mudassem de conceito, de igual modo pereceriam. Muito bem, observem nesta parábola da figueira estéril, o assunto está ligado a este ponto que eles estavam comentando: calamidades sobre alguns galileus, outros mais, e poderiam citar tantos casos de acidentes, de males que pessoas outras sofreram. Eles devem ser pecadores, muito pecadores, para acontecer isso na vida deles. Mas Jesus vai ensinar este assunto. Não há um justo sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, se é assim, quem está livre de calamidade? Porque o pecado tem como salário a morte. E Jesus disse: não, todos, se igualmente não se arrependerem, sofrerão os mesmos males. Se não estes, a condenação no juízo de Deus. Pronto. Quer maior mal do que este? Desastre maior? Ser reprovado por Deus no juízo final? Então, a parábola estéril é sobre isso, a necessidade de dar frutos para Deus. Assim, no segundo parágrafo, podemos ainda estar lendo e considerando, nesta lição, nesse tópico, produzir frutos dignos de arrependimento. O ensino ilustrado é que, conforme a pregação do profeta, o Senhor espera que aqueles que se arrependem produzam frutos dignos de sua nova natureza. A ausência de frutos significa ausência de arrependimento e tem como consequência a perdição. Não é admitido ocupar a terra inutilmente. Não é árvore agora somos homens. São os homens. Continuando a leitura, são vários os textos paralelos que se relacionam com essa parábola. Os servos do Senhor estão plantados na sua casa, são a sua vinha, comparados a árvores de justiça, são galhos da videira verdadeira e chamados todos lavoura de Deus. E todas essas passagens remetem à necessidade de sermos frutíferos. Nós temos vida dada por Deus e com o propósito de Deus. E o propósito é que nós venhamos a dar frutos. E ainda diz a palavra em João 15, né? Se damos fruto, ele ainda poda para dar mais fruto. Mas entretanto, observe, o contentamento do Senhor Deus sobre a nossa vida, ainda que Ele venha a podar, é maior a cada tempo, se dermos frutos. O sentido é esse.
Assim, vamos entender que Deus quer algo de nós. E quando Deus nos dá a vida, tem propósitos. E quando Deus ainda mais nos faz chegar a Ele na natureza divina, pela fé em Cristo Jesus, aí o que se espera em nós? Né? Não só frutos da justiça normal de cada dia, o amar o próximo, mas todos os demais frutos próprios do Espírito de Deus. Espírito esse que Deus concede para estar em nós, operando isso mesmo, produção de frutos. Aí tem o assunto de Gálatas capítulo 5. Mas, no momento, lembro da palavra de Lucas capítulo 3, verso 7, do que João Batista pregava. São muitos os textos, escolhi um para lembrar esse ponto, quando diz João Batista: dizia, pois, João Batista, ou João, à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então observe, pregação de João Batista e falando da árvore que não produz fruto, e agora a parábola da figueira que não tem frutos. E o contexto, qual é o contexto? Justamente o quê? O entender que homens que padecem males é porque são mais pecadores. Mas quem não é pecador? Então os males estão para vir, poderão vir sobre qualquer um. Todos estaremos condenados. Mas a necessidade, Jesus diz, é que tenhamos cuidado. Arrependimento da vida errada sem fruto, com frutos maus, para ser uma árvore que produza frutos dentro do prazo que Deus ainda está dando, conforme a parábola. Mais um ano na parábola, porque um ano é um ciclo da árvore. E mais para nós, pode ser 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, chegará 1 ano? Deus sabe. Deus sabe. Assim sendo, passando à frente, num outro parágrafo ainda, encerrando essa parte sobre a figueira estéril, a parábola da figueira estéril, podemos ainda ler, tirando do material de classe, da classe de jovens adultos da escola bíblica dominical, há uma narrativa, referência também à longanimidade de Deus. Antes da condenação, o Senhor concede todas as oportunidades, todos os recursos, todo o tempo necessário. Somente diante do desprezo a todas as manifestações do amor de Deus, o juízo alcança o pecador de forma definitiva. Aí, cessado o tempo, cessadas as oportunidades na justiça e sabedoria de Deus, pronto. Aí o pecador não tem mais oportunidade. São muitos textos nas Sagradas Escrituras que falam sobre isto. Escolho outra vez a palavra de João Batista, que está em Marcos capítulo 1, verso 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão, para perdão dos pecados. Ou a palavra em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Imaginemos se Jesus tivesse vindo na noite de ontem. Estávamos preparados? Estávamos em condições? O Senhor vai tardar mais a sua vinda? Vai. É que Ele não vem? Vem sim. Às vezes deixou mais um dia para nós, para que acertemos a nossa vida diante dEle. Mas por quanto tempo isso acontecerá? Jesus pode continuar demorando a voltar, mas nós poderemos ser recolhidos antes. Então, o acréscimo de dias é mais um favor, a expressão da misericórdia, da longanimidade de Deus para cada um de nós. Ou se estamos bem, para nós glorificarmos o nome dEle, produzindo frutos que vão falar ou testificar de Deus através de nós. Finalmente, terceiro tópico, fiéis nas riquezas da injustiça, usando o texto de Lucas 16, 1-9, e falando sobre o mordomo infiel. Cuidado, que o assunto aqui é Deus usando um ponto de uma história negativa. A história é negativa. Então, atentos a isso, vamos ver o texto em si, a chamada parábola do mordomo infiel. O texto é do verso 1 ao verso 9. Vamos conhecer esta parábola e o que está em torno desta parábola em Lucas capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondendo disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já escreve 50. Disse, pois, ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Para que seja recebido no tabernáculo eterno. Temos entendido a leitura bíblica? Mordomo infiel. Quem é o dono? Na verdade, em suma, o dono é Deus. Quem é um mordomo infiel? Pode ser
que nós sejamos, ou cada um de nós, ou eu, mordomo infiel. Temos bens que não são nossos, mas ainda assim é bom ser prudente, estar preparando para o futuro em prudência com os bens que o Senhor Deus está dando. Então, outra faceta que da árvore que não deu fruto, mas vamos dar enquanto é tempo, porque já estamos na iminência de prestar contas. Então ele chamou quem devia para o Senhor e começou a baixar a dívida, para todos estarem agradecidos a ele e com isso intercederem por ele ou o ajudarem em tempos futuros. Muito bem, esta é a leitura do texto. Passando, portanto, nessa nossa lição de parábolas e, no particular desta lição agora, com o tópico 3, fiéis nas riquezas da injustiça, ou a parábola do mordomo infiel, num primeiro parágrafo, vejamos. Na parábola do mordomo infiel, Jesus narra a situação de um administrador dos bens do seu senhor, que diante da iminência de ser destituído dos seus recursos, usa de esperteza e desonestidade para garantir o seu sustento depois de ser destituído do seu cargo. A busca da interpretação desta parábola tem causado muita controvérsia, pois, à primeira vista, seria um incentivo à desonestidade. Mas Jesus não está falando de desonestidade. Atenção, a parábola é uma narrativa em negativo, para mostrar para nós um procedimento incorreto. Mas Jesus extrai algo que é para ensino para nós. Continuando. No segundo parágrafo, lemos ainda: lancemos mão de passagens semelhantes, como a de Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8, na qual a atitude de Deus é comparada com a atitude de um juiz sem justiça. Ou da leitura de Mateus, capítulo 10, verso 16, na qual Jesus convida os discípulos a terem atitude semelhante à das serpentes. Convenhamos que o Senhor não está dizendo que os seus seguidores são serpentes ou que Deus não é um juiz justo. O mestre usa determinado aspecto de uma situação para ilustrar uma verdade específica. Assim vejamos nos textos. Quais textos? De Lucas 18, é a parábola do juiz iníquo. O juiz é iníquo. É o verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. É o juiz que não teme a Deus. Mas o Senhor está contando a parábola para mostrar que precisamos orar sempre, sem desanimar. Continuemos. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Verso 5. Como esta viúva me molesta, dizia o juiz, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. O juiz injusto vai fazer justiça para não ser mais incomodado. Aí vem no verso 7 Jesus falando: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Basta essas palavras, resumindo o texto em si também. Ou seja, Jesus toma também um exemplo de uma situação, poderia ser negativa,
juiz iníquo. Ele só faz justiça para não ser perturbado mais, mas faz. Agora Deus é juiz e é justo. Não fará justiça? Certamente fará justiça. Ainda mais quando nós clamamos a Ele nas nossas orações, nas nossas súplicas. Ele certamente fará justiça. Então observe, a questão não é ser juiz injusto, mas é um exemplo negativo para mostrar um ponto positivo. O clamar a Deus para obter justiça, e Deus fará, e Deus é justo. Então não desanimemos nas nossas orações. Então é uma parábola que usa um ponto negativo para apresentar o outro positivo. E em Mateus 10,16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Na simplicidade há virtude, e ao mesmo tempo pode não haver. Por isso que tem os provérbios, para os simples serem prudentes, observe, e os sábios serem mais sábios. Então, quando Jesus diz para a ovelha ser prudente, porque o ambiente é perigoso, é em meio a lobos, há situações perigosas, então ser prudente. O exemplo de serpente poderia ser outros exemplos, ao invés de ser serpente, mas ao mesmo tempo simples como a pomba, sem maldade, mas ao mesmo tempo atento pela área de perigo. Então o que Jesus usa são exemplos diversos nas escrituras que poderíamos colocar de partes negativas. Se considerarmos quantos personagens na Bíblia há que são vidas negativas, mas o registro está lá para dizer para nós, conforme está em Coríntios, por exemplo, tanta coisa aconteceu de mal ao povo de Israel no deserto, e tudo está escrito para ensino nosso, para que não caiamos nos mesmos erros deles. Então esse é o sentido de Jesus usar pontos às vezes negativos para nos dar algum ensino. Mas em mais um parágrafo nós temos ainda no tópico 3, fiéis nas riquezas da injustiça, a extração deste texto que leio da nossa lição da classe de adultos na escola bíblica dominical. Lendo o texto, portanto, Jesus está ensinando que todos os bens deste mundo, em comparação com os celestiais, ou na visão celestial, são considerados riquezas de injustiça, e que os que estão empenhados em chegar aos céus devem utilizar os bens colocados à sua disposição em prol do reino de Deus, com o mesmo ânimo e com a mesma prudência que os ímpios usam os seus bens para atingir os seus objetivos neste mundo. Encerrando a parábola, Jesus alerta que o que não for fiel nas riquezas injustas não receberá as verdadeiras. E o que é elogiado no mordomo é a sua prudência e não a sua desonestidade. Então consideremos bem esse particular. O mundo mais cheio de injustiças, ou estaria sendo justo o que nós recebemos? Independente de quem seja, o que você recebe é justo? Na verdade, nada nesse mundo é justo. Às vezes recebe menos do que deveria receber em comparação a outros, ou às vezes você está recebendo mais do que deveria na verdade receber comparado a outros. Então existe como que meio ambiente de injustiça, que está também sobre todo o servo de Deus, mas a nossa garantia não é o que recebemos, mais ou menos. A nossa garantia é Deus. Então nesse patamar todos recebem igual, lembrando que Deus vai fazer com que aquele que colheu pouco não lhe falte nada, e aquele que colheu muito não lhe sobre nada, que é a verdade do maná no deserto, que colhia o que dava. Agora, o ensino é que dessa situação de injustiça no mundo, saibamos trabalhar adequadamente, alcançando crédito de justiça aos olhos de Deus. E
A verdade é, fazendo bem ao próximo, porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Assim, temos versículos, textos bíblicos, como em Atos, capítulo 4. A igreja primitiva, a igreja cheia do poder de Deus, cheia de amor. Os dias estão mais difíceis, mas a graça de Deus é a mesma, para operar a mesma coisa. Assim, no verso 34 e 35, leio agora: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, no meio da igreja no passado, no tempo dos apóstolos, Pedro, João, e depois vai aparecer exemplo de Barnabé, ninguém estava preocupado, irmãos, fiando no que possuía. Ao contrário, via necessidades e via o que possuía para deixar à disposição da igreja. E não era para construir templos, não era para o pastor ser bem remunerado, não era para a folga dos irmãos, era para suprir necessidades. O que possuíam, mais ou menos, em injustiça, mas era dado agora para produzir algo bom, suprir as necessidades dos santos, conforme depois Paulo vai falar nas cartas aos Coríntios. Suprir a necessidade dos santos, e os santos agradecendo a Deus, Deus seria glorificado, e Deus teria prazer no que ajudou ao necessitado, que rendeu graças a Deus e volta com satisfação de Deus, que abastece mais o que distribui, para que tenha com que suprir a necessidade do necessitado e Deus ser glorificado em ações de graça, etc. Então é um ciclo que deve continuar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Mas vamos lá. São irmãos. Mas em Atos capítulo 10, verso 1, nós temos um injusto. Na visão do judeu, é gentio. Quem que é? Cornélio centurião, de Cesareia. Leiamos o texto, verso 1 e 2, Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Gentio, dominador, opressor do povo de Israel, o povo de Deus, era uma injustiça. O judeu falava injustiça. Mas ele pegava o que tinha e distribuía para os pobres. E isso foi visto por Deus, e Deus já vem ao seu encontro e favorece com benefício. Chama Pedro, que lhe dirá palavras de salvação. Pronto. Coloque isso junto com aquela palavra do juízo em Mateus 25. O Senhor vai separar de um lado e de outro bodes e ovelhas, uns à esquerda e outros à direita, e dirá aos à direita: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive necessidades e você supriu as minhas necessidades. Aqui que está sendo chamado para a vida eterna vai coçar a cabeça e dizer: mas quando é que te vimos necessitado? E a resposta do Supremo Juiz no dia crítico do juízo final vai dizer: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Vem. Observe que não fala ser filho de Abraão, ser israelita, ser religioso, piedoso, em dia com os compromissos. É amor ao próximo. Do que ele tem, que possa ser injustiça, não leva isso em conta. Usa para o benefício que vai render bem no tesouro de Deus. Entesourar no céu. Entesourar no céu.
Observe bem essa expressão: entesourar no céu. Para Deus é rico. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Deus quer ser devedor, mas muitos não querem depositar, investir em Deus. Ou na verdade em Deus não precisa, é em si mesmo diante de Deus. A gente procura onde é que pode render mais, poupança não dá, está muito pouco, fica aí. E o reino de Deus, não é onde rende melhor? Porque o que nós renunciarmos agora por causa do reino de Deus, aqui mesmo teríamos 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Então a gente investe pouco naquilo que rende mais. Perdoe dizer isso, estou colocando como um exemplo negativo. Espero que todos estejam investindo bastante e sejam ricos aos olhos de Deus. Mas Cornélio, gentio, e do que poderia ser uma injustiça, um povo daquele dominar o povo de Deus, mas ele fazia alguma coisa boa do que ele tinha de riqueza, de bens, em favor dos necessitados. Ganhou a vida eterna. O Senhor deu para ele o caminho. Pedro vai te dizer palavra que você vai ser salvo. Então observemos, nesse exemplo nós temos muito mais. Centurião de Cafarnaum, outro gentio, ou então um crente como Dorcas, morta, e as mulheres lá, as viúvas, pedindo a Pedro, ela é digna de uma bênção. E é ressuscitada. Qual o argumento? Ela fazia bem para nós, nos socorria nas nossas necessidades. Aí está então, irmãos, essa nossa lição que temos tratado nessas 3 parábolas. E chegamos assim à conclusão, encerrando. Conclusão essa que queremos primeiro fazer desse assunto de hoje. Encerrando o nosso estudo das parábolas, vimos o ensino de Jesus sobre o cuidado com as riquezas e a loucura que é a avareza. Depois, a necessidade dos que estão plantados na casa do Senhor serem frutíferos e o uso adequado dos bens colocados sobre a nossa administração. Lembrando, a própria vida em si. Continuando. Como verdadeiros mordomos do Senhor, vamos usar com sabedoria todos os dons que Ele nos tem concedido. Com certeza havemos de prestar contas da nossa mordomia. Coloquemos, pois, em prática a palavra de Deus. Irmãos, não baseemos somente em recursos financeiros para distribuir. Tem gente que está em posição, por exemplo, administrativa, atende no balcão de um comércio ou de uma entidade pública. Que bom que você está empregado. Então, quando as pessoas vierem, trata bem, responde adequadamente, procura ser eficiente naquilo que você está atendendo, porque você está usando o dom. Riqueza? Não. O que é? A posição do seu emprego. E quantas vezes a gente vê pessoas, espero que eles não tenham visto como eu já vi, mas quase que eu não acredito nisso. Funcionários que recebem do órgão público para atender o povo e chega lá, displicência, trata de qualquer jeito, de má vontade, em vez de te dar todo o recadinho para acertar a situação e ter o problema do cidadão brasileiro resolvido, ele fala de má vontade, fala uma coisinha, a pessoa vai lá, tem que fazer isso, vai lá, procura o documental, cheguei, mas só esse documento? Precisa aquele outro também. Vai lá de novo fulano para buscar o segundo documento, vem outra vez, mas você já veio cá tantas vezes, você não trouxe o documento, faltou ainda aquele outro. Dá o recado todo, explica, repete, vê se entendeu. Usar o emprego, né? Um exemplo, temos a vida com nossos dons,
as nossas capacidades diversas para nós ajudarmos o próximo, sem gastar um tostão. E no dia do céu, esse pode ser o servo de Deus. Senhor, lembra dele, me atendeu lá na Receita Federal, ou lá na prefeitura, ou na SAEG, ou não importa, até mesmo nos serviços, vamos dizer assim, do comércio, não sendo mal, ainda mais no comércio, que negócio, a ideia deles é ganhar, e às vezes eu coloco funcionário para mentir. Isso aqui, sapato aqui dura 10 anos, não dura 10 horas, só para vender. Não, seja honesto. Deus vai dar graça para você vender bem e etc, vai te socorrer na necessidade. São coisas. Muito bem, é a nossa conclusão, né? Nessas parábolas que parecem colocar algo negativo, mas é para pregar um ponto. O mundo é de injustiça. Aplica no bem para com o próximo. E finalmente, lembrando, neste trimestre, conclusão também para o trimestre, abordamos as principais parábolas. As demais devem ser estudadas à parte. Para isso devemos utilizar os princípios básicos de buscar o assunto principal da narrativa, atentando para a verdade ilustrada, dar atenção ao contexto e não nos atermos demasiadamente aos detalhes da parábola. Então, aí estão as observações, encerrando essa lição, número 13, encerrando o nosso trimestre, que estudou várias parábolas. Que Deus nos abençoe, sabendo que, neste estudo, passamos, nessa lição 13, por este esboço, considerando 3 parábolas, com os tópicos agora nomeados, como a loucura da avareza, o rico insensato. 2, produzir frutos dignos de arrependimento. A figueira que não produz frutos será cortada. 3º tópico, fiéis nas riquezas da injustiça. Um mordomo infiel que procura de alguma forma ter quem o socorra, pessoas que o venham socorrer no dia da sua necessidade. E o texto áureo, tão importante: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Tudo que tivermos na terra, desde a vida até os recursos financeiros ou os dons que a pessoa possa ter, tudo isso é nada em comparação daquilo que está proposto para nós, ser dado a nós nos lugares celestiais. Vamos ser fiéis neste mínimo. Tostão ou milhão é mínimo. Vamos ser fiel nisso para ganharmos aquilo que é eterno e que não cessará nunca, de bens e de tudo mais. Que assim Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Encerramos a nossa lição e este nosso 2º trimestre de 2017. Amém.